Queridos irmãos, queridas irmãs, formandos de medicina da UFCG 2014.2, pais, familiares, convidados, muita paz a todos. Que Jesus possa nos envolver nesse momento em que nos congraçamos para selarmos com um toque de espiritualidade esse longo processo de formação pelo qual todos se submeteram a fim de atingir essa meta almejada há tanto tempo. Quando comentamos sobre a relação entre medicina e espiritualidade, naturalmente a figura de Jesus é indispensável, porque nenhum outro homem pôde fazer tanto pela história da medicina quanto o mestre Nazareno. Ele mesmo certa vez declarou que não veio para os sãos, mas para os doentes. Em verdade, ele se referia aos doentes do aspecto moral, que, em verdade, é a razão de todas as patologias. Toda doença começa num destempero, num desequilíbrio consciencial, e depois se manifesta no corpo somático. Bem sabemos que ele passou toda uma existência a produzir curas, curou cegos, curou coxos, curou de febre a sogra de Pedro, e em todas as ocasiões não se recusou à cura, muito embora tenha recebido aqui e acolá a ingratidão, como certa vez curou 10 de uma única oportunidade, e apenas um, que era samaritano, voltou para agradecê-lo. Também não sabemos que, se dos curados, muitos voltaram a enfermar, o que é provável, porque muitas vezes o indivíduo deseja a cura, mas não sabe administrar a própria saúde. E Jesus trabalhava com o conceito de saúde integral. É um caso interessante do Evangelho, aquele narrado no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do 1º versículo, quando um homem estava ali na piscina de Betesda, em um dos pórticos do templo, e Jesus chega e lhe apresenta uma queixa preliminar, porque aquela piscina, ou o conjunto de piscinas ali estabelecidas, se dizia que ali qualquer um que tivesse um mal físico, moral, mental, quando os anjos do Senhor balançassem as águas das piscinas e o primeiro a se lançar numa delas, seria imediatamente curado. E aquele homem, ao perceber Jesus entrando, disse: Senhor, há 38 anos eu me encontro aqui, sem obter a cura. E repete para Jesus essa tradição do costume judaico, bem como do costume pagão, porque junto àquelas piscinas, embora no templo judaico, havia piscinas menores dedicadas a Serapis, a Asclépios, aos deuses gregos relacionados à medicina e à cura. E ele disse: eu não fico curado. Veja, Senhor, há 38 anos, sempre que as piscinas são encrespadas pelos anjos, eu tento, mas é uma questão de mobilidade. Sempre há um mais rápido, um mais lépido, e ele avança, porque diz a tradição que é o primeiro a ser tocado pelas águas revoltas. Como eu não tenho movimento, fico aqui e há 38 anos amargo a condição de doente. E ele, pensando que com essa atitude obteria da parte do mestre uma misericórdia, uma atitude de compaixão, de compactuar com aquela situação. Mas Jesus faz um exercício psicológico profundo, uma anamnese completa, e percebe que aquele homem traz consigo um conflito, porque ele mesmo diz: há 38 anos eu estou à beira da piscina e nunca consigo ser curado. Então ele tinha um conflito. Na verdade, ele não queria ser curado. Por isso, a primeira questão que Jesus formula para ele é: queres ficar curado? Como é que alguém, há 38 anos, conhecendo a tradição, ainda não se curou e outros tantos lhe passaram à frente? Porque, se efetivamente ele desejasse ser curado, ele ficaria à borda da piscina. O primeiro que se atrevesse a correr para a piscina derrubaria ele, pronto, ele seria o primeiro a ser curado. Ele seria beneficiado. Então, na verdade, ele se adaptou, ele se instalou naquela condição de doente que é agradável. Porque, via de regra, quando o indivíduo está muito frágil, está necessitado de carinho, de atenção,
O primeiro movimento dele é se fazer doente, é se entregar à doença, porque a família a sociedade para de algum modo atendê-lo, para cuidá-lo. E aí surgem os terapeutas de improviso, a pessoa é levada aos médicos, enfim. Esse é um movimento muito comum. A doença, ela é interessante para muita gente. Há pessoas que gostam de ser doentes, que querem ser doentes, que recusam a condição saudável. E era exatamente o caso daquele homem. Não se explica como é que alguém, conhecendo a tradição, por 38 anos, perdesse tantas oportunidades. Ele desejava, talvez, viver na condição de esmoler, enfim, ser beneficiado com a sua própria doença. Porque nós sabemos que muitas vezes a doença se torna uma indústria. Há pessoas que, graças à doença, elas adquirem a piedade, a comiseração e passam, enfim, a tornar aquilo, muitas vezes, um meio de vida. Então, Jesus não era um indivíduo comum, e ele conseguia ler as almas, numa linguagem moderna, escanear as almas. Ele via o conflito daquele homem. O seu problema não era, de algum modo, a sua dificuldade de locomoção. O seu problema era a vontade de se manter doente, de recusar a cura. Por isso a formulação da questão preliminar: queres ficar curado? E Jesus, percebendo que naquele instante o homem sofrera um choque e for atingido no seu conflito, ele toma uma atitude. Por isso Jesus imediatamente diz: toma a tua maca, levanta, anda, vai-te. E o homem se foi, porque Jesus emprestou o componente magnético, o impulso que lhe faltava a partir da resolução do seu conflito. Enquanto o conflito não estiver adequadamente diagnosticado, todos os tratamentos serão inúteis. Quantas pessoas vão e voltam ao médico e dizem: doutor, doutora, eu não me curo. A pessoa tem que reagir. E a senhora, o senhor, participa do seu processo de cura? A senhora quer ficar doente ou quer permanecer doente? Quer permanecer curada? Quer ficar curada ou permanecer doente? Porque é preciso, muitas vezes, fazer um enfrentamento ao próprio paciente. Quantas vezes o médico prescreve e o indivíduo sabota o processo de tratamento, sequer tomando as drágeas, ou quando toma no horário errado, querendo, enfim, revolucionar a história da farmácia. Não, eu acho que deve ter um fuso horário no meu organismo e eu tomo no horário diferente, trocado. A pessoa pede para tomar uma vez por dia, ela toma uma vez por semana e diz: engraçado, não consegui obter nenhuma melhora. Muitas vezes tem isso. O paciente precisa entender que ele é, efetivamente, o foco do processo de tratamento. O médico é importante, o terapeuta, mas é ele que precisa gerenciar, é ele que precisa apaixonadamente se entregar ao seu processo de cura. E para isso ele chama até o médico, mas o médico não é, enfim, o sujeito do seu processo. É ele que efetivamente tem que tomar para si essa tarefa. Daí a pouco ele vai ter queixa contra os médicos, contra os planos de saúde, contra os hospitais, contra os enfermeiros, contra os terapeutas, porque a tarefa que lhe cabia de amar a saúde, de apaixonar-se pela sua vida saudável, não se realiza. Então, aquele homem não conseguiu enganar Jesus, curou-se efetivamente porque percebeu o seu conflito, aceitou aquele comando profundamente energético do mestre e desde então se tornou um homem curado, saudável. Na história da medicina, nós temos desde a Grécia Antiga, um pouco antes de Hipócrates, as tradições mitológicas, Quiron, o centauro, o médico ferido, que de algum modo é aquele que ensinou a Asclépios, que é o deus da medicina, que muitas vezes, quando a pessoa ficava curada, ela matava um galo para Asclépios. Eu acho que o pessoal que torce pelo 13 em Campina Grande não gostaria dessa prática, né? Porque o indivíduo, agora eu estou curado, então mata-se um galo para Asclépios, né? O próprio Sócrates, no diálogo Fédon de Platão, vai dizer isso: mate um galo para Asclépios que eu estou devendo para ele. Era uma prática ritualística do mundo grego, que hoje, naturalmente, está esquecida. Hoje temos outras práticas, sem necessariamente cometer um crime ecológico matando o coitado de um animal, que nada tem a ver com a nossa doença. Então, ali nós temos Quiron, mas a grande mensagem de Quiron, o centauro, ou o grande médico, o grande curador, o grande terapeuta,
é de que ele é um médico ferido, porque Quirón curava a todos, ele conhecia as práticas da cura, as manipulações, mas ele um dia foi ferido por uma flecha de Hércules, e desde então ele passou a sentir a dor de todos aqueles que lhe procuraram. E aí é um grande símbolo mitológico para todos nós. Quirón é o médico ferido. Porque às vezes uma das primeiras queixas dos pacientes é a insensibilidade do médico, da médica. Eu descrevi para ele a minha dor e ele parecia tão distante, e ele falou de outras coisas, o que nós chamamos hoje a humanização da medicina. Quando Dona Dilma equivocadamente estabelece o programa Mais Médicos, ela deveria tratar de um programa melhor, médicos mais humanizados. Não é questão de mais médicos, é a própria qualidade de um médico, de uma formação integral, holística, mais sensível, mais valorizado, compatível com os seus esforços, o seu salário, o prestígio social. Normalmente o médico hoje goza de grande prestígio, mas pela margem que lhe fica nos planos de saúde, você percebe imediatamente o desprestígio evidente. Daí porque alguns até em plena consulta chegam a entrar em minúcias do valor que o plano de saúde lhe repassa, criando um constrangimento para ele e para o próprio paciente. Então, Quirón é um médico ferido, é esse que, de algum modo, ensina a todos nós a ter esse olhar de compaixão para com o próprio paciente. É preciso sentir na alma a dor que aquela pessoa traz. E aí fica mais fácil para um processo de simpatia, de sentir o que incomoda tanto o outro. Em Jesus, isso acontecia na forma de compaixão, não porque Jesus sofresse da mesma dor que nós, porque, como diz o Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, Jesus é o psicoterapeuta excelente. Jesus não sofria das paixões humanas. Não há uma única referência nos evangelhos que Jesus tenha enfermado. Ele foi a cura de muitos, mas em nenhum momento há uma informação que Jesus tenha adoecido, porque as suas práticas, a sua vida mental, a sua alta capacidade de amor não lhe permitia adoecer. A doença é para todos nós, que ainda nos equivocamos, que aqui e acolá ainda orbitamos em torno do desamor, da inquietação, de alguma perturbação. Mas alguém que está em constante contato com Deus, numa conexão profunda com a grande fonte do amor, que é o próprio amor, como nos informa o evangelista João, Deus é amor. Então Jesus era a saúde integral, a saúde completa e constante, jamais a doença. E aí nós percebemos que, na verdade, precisamos integrar o mito de Quirón com o estudo dos evangelhos de Jesus. Aqueles que lidam com a medicina, por excelência, precisam estar lendo os evangelhos. Em qualquer abordagem, seja abordagem espírita, protestante, católica, mas é preciso conhecer Jesus melhor, para poder se espiritualizar, porque a humanidade está ficando cansada de profissionais que sabem alguma coisa, mas há um descompasso em que sabem e o que são. O que toca efetivamente as pessoas é a energia do indivíduo, é a sua humanidade, a sua disposição de ajudar, de amparar, de aliviar os sofredores. E Jesus, por excelência, é esse apelo para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse que tomaria para si a doença do indivíduo, aliviaria. E ele propõe um seu jugo, e isso como coloca para nós também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador. Sofrer, todos nós sofremos, mas quando alguém vai ao consultório médico com o seu sofrimento, ele deverá voltar mais consolado ou mais atormentado? Essa é uma questão que precisa ser formulada. Porque o ato da prescrição pode também se tornar mecânico. É preciso que aquele paciente que se relaciona conosco possa levar algo de bom, um pouco de esperança, algo além da prescrição, um pouco de paz. E essa paz não se improvisa, que se o próprio
terapeuta, se o próprio médico, a médica, estão atormentados, desequilibrados, desesperançados, depressivos, confusos, eles não terão a capacidade de tocar os pacientes que lhes chegam. Isso não se faz de improviso. Eu vou ler aqui alguma coisa, eu vou colocar na minha receita. Quantas vezes nós encontramos nas receitas médicas uma sentença bíblica? E isso não resolve. É efetivamente o bem-estar, a paz de espírito que o próprio terapeuta traz consigo, que no seu ato de receber, de acolher o sofredor, o doente, o sofrido, ele vai, de algum modo, devolver algo de paz, contribuir para que aquele indivíduo, caso queira, possa se melhorar, ou possa melhorar. Em outras sociedades, como o Egito Antigo, por exemplo, a condição de médico era muito mais completa do que a de hoje. Um médico, ao mesmo tempo, era médico, era uma espécie de mestre espiritual, filosófico e sacerdote. Em torno do faraó, nós tínhamos essa figura completa. Com a sequência dos séculos, por uma questão cartesiana, nós fomos enxugando o processo de formação acadêmico dos médicos, e hoje nós temos uma disciplina como ética, mas em algumas universidades até chega a ter medicina e espiritualidade. Mas há coisas que não podem entrar na grade das disciplinas da universidade. É que cada indivíduo vai procurar na sua vida a sua formação. Nós não podemos colocar no fluxograma do curso de medicina a prática da oração, por exemplo, embora hoje esteja comprovado cientificamente que a prece tem efeitos benéficos, tem efeitos reais sobre qualquer paciente. Aí estão estudos científicos comprovando isso. Nós temos um trabalho clássico, Dr. Alexis Carrel, um grande fisiologista da França, prêmio Nobel da Medicina. Ele escreveu um trabalho pequenino chamado A Prece, disponível inclusive em língua portuguesa pela editora Cutrix. Mas é um trabalho interessante porque ele vai demonstrar na sua experiência clínica e com a sua genialidade como um homem da fisiologia, o efeito da prece. De lá para cá, outros tantos trabalhos mais complexos, mais rigorosos, demonstram aquelas pistas colocadas por Alexis Carrel. Então, a oração, por exemplo. O médico, ele precisa ser um homem de oração. A médica precisa ter o seu vínculo espiritual profundo. Não importa as traduções religiosas a que se vincule. O importante é que ele próprio se entregue a essa possibilidade. E também, sobretudo hoje, nós temos que superar o conflito do médico que não aplica a si mesmo os conhecimentos que repassa na forma de prática profissional aos seus pacientes. Na doutrina espírita, nós temos uma história de um médico fracassado, chamado André Luiz, que foi às telas do cinema no filme Nosso Lar. André Luiz foi um médico formado no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, naquela época que somente as famílias mais ricas daquela cidade, que era a capital do Brasil, inclusive, podiam frequentar o curso de medicina. Então, eram famílias abastadas, e André Luiz foi criado entre facilidades, foi colocado nos melhores colégios e se submeteu à Faculdade de Medicina da Guanabara. Então, ele faz o seu curso de medicina, ele é diplomado e vai clinicar. Mas, na sua vida pessoal, André Luiz vivia entregue aos alcoólicos, bebia, sabendo claramente, como todo médico sabe, dos efeitos maléficos do álcool para o fígado e etc., para todo o sistema. Mas bebia. Ele também tinha desequilíbrios no campo sexual e, por força disso, adquiriu à época a sífilis. Ele sabia como médico, no entanto, não conseguia controlar o seu campo moral e desencarna precocemente, desencarna na meia-idade. E é recebido no mundo espiritual como um suicida, como alguém que antecipou a sua própria morte. Porque existe uma regra simples: quanto mais nós sabemos, mais somos responsáveis pela própria vida. Ele não era um ignorante, ele era um médico muito bem formado,
E quando chega no mundo espiritual, ele leva um mau costume da carteirada, muito comum no Brasil, porque ele chega lá, ele é um paciente. Quem viu o filme, né, pode perceber isso. Ele é um paciente, ele está se refazendo, está em convalescença, desencarnou em pleno processo cirúrgico, e normalmente quem desencarna em processo cirúrgico, lá em cima, é atendido nas colônias, nos hospitais do mundo espiritual, tem uma fase de adaptação, e depois disso, ele percebe que não podia ser um sanguessuga naquela colônia espiritual, naquela sociedade, ele precisava trabalhar, contribuir. Aí ele lembrou, eu sou médico, então eu vou começar como médico. E começou a dar uma carteirada, sempre lembrava que tinha sido médico aqui na Terra. Ele levou a sua identidade, seu status quo, e aí ele vai percebendo que a condição de médico no além, naquele momento, não lhe valia muito, porque ele era um paciente, ele tinha sido um médico fracassado. E quem assistiu ao filme ou leu o livro Nosso Lar, vai perceber que o primeiro trabalho de André Luiz, esse médico, vai ser de assistente de uma enfermeira que recolhe a baba de alguns doentes. Aí ele cai em si, cadê o diploma de medicina, cadê aquela coisa, cadê ele? Não adianta em nada mais, cadê? Ele percebeu, sou agora um simples trabalhador, um voluntário, e aí ele recomeça, a partir de uma coisa que ele não adquiriu na terra, que foi a humildade. Salto alto, né? A sociedade faz isso. O pessoal de medicina, de direito, né? Engenharia, a sociedade estabelece um ranking. Então vocês são os melhores, e haja elogio, e haja inveja, e a pessoa de repente vai começando a ficar inchada, vai inchando, até que alguém espeta o balão. Muitas vezes é a morte, que a pessoa tem um choque consciencial, de repente, o que é que eu sou efetivamente? Tirando essas capas sociais, eu sou o que sou. Então foi essa a conclusão de André Luiz, de que até adiantado, ele está sempre se referindo àquele diploma, àquela condição profissional. É claro que o que ele aprendeu na Terra como médico, permanece valendo no mundo espiritual, porque quem lê as obras do Espírito André Luiz, sabe que ele descreve muitas vezes as dinâmicas do mundo espiritual a partir de um olhar médico. Ele começa a falar em aspectos anatômicos, fisiológicos, e o pessoal que faz medicina leva uma vantagem enorme sobre nós outros, réis mortais, que não dominamos esses conhecimentos. A obra de André Luiz, você precisa chamar um consultor, você aí de medicina, me ajuda aqui, porque ele está falando de um complexo, de não sei das quantas, e nós não sabemos o que é exatamente aquilo. Ou ele começa a falar dos lobos, e não sei, e aí vai avançando, e você daqui a pouco tem que pegar um atlas, um manual de anatomia, alguma coisa para acompanhar a descrição que André Luiz faz, às vezes, de alguém que está passando por alguma emoção. Ele tem a capacidade de fazer uma espécie de raio-x do indivíduo, numa perspectiva espiritual, de mostrar energeticamente como o indivíduo se encontra, ou às vezes ali uma doença que já está manifesta no perispírito, no corpo energético da pessoa, e que só depois de algumas semanas se revelará, se atualizará no corpo somático. Daí porque alguns médios têm a capacidade de perceber descompensações energéticas nas pessoas, que logo depois enfermarão, se não tomarem certas providências para dissolver esses nódulos, essas descompensações ali energéticas, que não tratadas se apresentarão como uma doença qualquer, às vezes de difícil classificação, de difícil diagnóstico. Então, André Luiz vai ajudar a todos nós, enquanto um médico fracassado e que se recupera no além, a fazer um exercício individual, intransferível e diário, que é o autoexame, tão recomendado pelos médicos. Quantas pessoas são negligentes com o seu próprio corpo, com as suas emoções, e permite que determinados males, eles não somente se apresentem, mas se tornem crônicos, se tornem avançados, e quando acontece a intervenção médica, muitas vezes já é um tanto tarde. Os cânceres, por exemplo, daí porque todas as campanhas no sentido de que se pratica a profilaxia, a prevenção, de que se perceba os primeiros sinais para que alguém tome um rumo novo,
na sua existência, evitando, naturalmente, que aquele sinal imediato se enraize, se estabeleça e chegue a um estágio de metástase, por exemplo, e a pessoa fica ali operando já na faixa do milagre, entre aspas, tentando reverter uma história que a própria natureza mostra de forma galopante. Então, é um momento certo da intervenção, e o paciente pode ajudar em muito nesses processos com o autoexame, não somente o autoexame no caso da mama das mulheres, mas em todas outras descompensações que a gente que se conhece começa a perceber. Acho que eu estou sentindo alguma coisa, eu acho que eu não estou bem quanto a isso, ou determinadas emoções repetitivas, determinadas posturas. Uma pessoa ressentida, magoada, é uma forte candidata a uma doença grave, a um câncer, por exemplo. Uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa desconectada da sua espiritualidade, que resolve se divorciar de Deus, resolve, enfim, abandonar qualquer projeto de crescimento espiritual, naturalmente, ela pode ter dificuldades. Então, é preciso essa prática do autoexame, no aspecto espiritual, observar a própria conduta, avaliar o agir à luz do Evangelho. E se fosse Jesus, o que recomenda o Evangelho, o que diz a consciência? É preciso que a gente faça esse exercício, para não suceder exatamente um enquadramento de uma situação difícil. Porque, como leu agora há pouco Cibele, no capítulo Comer e Beber, quantos sacerdotes ao tempo de Jesus achavam que estavam fazendo a coisa certa e devem ter falecido ou desencarnado, na expressão espírita, e sofrido um choque consciencial muito grave. Deveriam ter uma vida dupla, deveriam não dar o justo valor às coisas espirituais e, na morte, se depararam com os resultados negativos do que achavam que era uma colheita de bênçãos. Nós estamos passando por um episódio na nossa sociedade que uma das principais fontes de perturbação é a religião, por incrível que pareça. Se a religião ajuda, se a religião ergue, se a religião cura, eleva, há também a religião usada de forma doentia que tem adoecido a sociedade, a começar no aspecto da saúde mental. Os maiores formadores de distonias, de neuroses diversas, são as religiões. Os templos são barulhentos, os episódios, as ocorrências, as situações, as celebrações são tão perturbadoras, tão barulhentas, que as pessoas devem ficar um tanto atordoadas, violando os princípios básicos de qualquer saúde no campo mental. Qualquer otorrino pode se queixar: olha, o meu paciente está com a dor de ouvido aqui, com um zumbido, foi à sua igreja, vou processá-lo, porque o senhor está provocando doença. Ou o meu paciente ficou tão nervoso porque ele passou o dia querendo se concentrar, se acalmar, mas aqueles alto-falantes poderosos não lhe permitiram uma quietude, uma tranquilidade, que ele pudesse dormir em paz, um ciclo de sono como qualquer criatura tem direito. Estamos vendo agora o episódio de Sydney, na Austrália, motivação religiosa, o fanatismo, que é uma doença moral. Então, muitas vezes é preciso ver isso, aquilo que os gregos vão dizer fármakon. O que é que o grego diz como fármakon? Fármakon é uma palavra que quer dizer droga, que ao mesmo tempo cura, mas também pode fazer um malefício. É o caso da droga. Nós podemos usar até a cannabis sativa, que é a maconha, para efeitos medicinais, que o diga a homeopatia. A cannabis sativa, nós sabemos, esse princípio ativo da maconha, provoca perda de memória. Os usuários sabem disso, mas por razões emocionais, por desequilíbrios, continuam consumindo, além de estragar o tubo digestivo, a altura da garganta, a violência daquilo, como todo o processo de fumo. E então, a homeopatia se baseia no semelhante cura semelhante. Se a cannabis sativa provoca esquecimento, a cannabis sativa vai provocar a cura do esquecimento, a cura dos problemas de memória, mas não é nessa proporção que os traficantes querem. Entenda-se bem.
Lá na homeopatia, nós sabemos, pega-se uma gota da cannabis sativa e nós diluímos lá em 100 mil gotas. Então você tem ali a potencialização. E aquela energia do princípio ativo vai ter o poder de, numa sequência de um tratamento correto e abraçado pelo próprio paciente, de provocar os efeitos opostos da própria patologia. Então, aí nós percebemos que também a religião, se ela cura, se ela abençoa, se ela alivia, se ela traz paz, se ela tem um efeito medicinal, também, por outro lado, a religião, em determinados momentos da nossa sociedade, ela pode ter uma dimensão doentia. Quantas pessoas vão frequentar psiquiatras porque estão fazendo mau uso da prática religiosa? Os que fizeram psiquiatria podem aguardar pacientes com esse tipo de problema. A pessoa começou a ficar atarantada, atormentada por confusões no campo religioso, por excesso de religião, às vezes, que é o fanatismo, é o excesso. Como dizem os gregos, meden agan, nada em excesso, nem água. Se o indivíduo tomar água demais, daqui a pouco ele está doente. Nada em excesso. Até as coisas boas têm na sua proporção correta. Então, retomando Jesus, nós percebemos que todos nós precisamos abraçar essa disposição do autoexame, de se perguntar diariamente: como estou em questão de humildade? Como estou em termos de espiritualidade? Eu preciso dar conta de mim mesmo, e não, muitas vezes, daquilo que a sociedade constrói em torno de mim. Eu sou médico, eu sou médica, eu sou uma pessoa apreciada, elogiada pela sociedade, o que é verdadeiro. Mas há questões pessoais que eu preciso resolver com Deus diariamente, comigo mesma, ou comigo mesma, e que eu não posso terceirizar. Essa sociedade que terceiriza tudo. Vá orando por mim, vá conversando com Deus por mim. Não é possível isso. É uma tarefa intransferível. Inclusive, nas agendas dos médicos, que normalmente são agendas lotadíssimas, o indivíduo dizer: eu tenho que reservar, eu preciso abrir a minha agenda para práticas espirituais, frequentar a minha igreja, participar de atividades caritativas. Não, mas olha os pacientes, não, mas olha aqui os compromissos. Sim, mas de que adianta eu continuar como médico completamente desequilibrado? Eu preciso também, eu sou filho de Deus ou filha de Deus, eu preciso me dar o direito de estar me abastecendo, administrando essa energia de paz, inclusive numa prática comunitária. Não, mas eu chego lá em casa na internet, eu pego uma oração, agora é tudo pela internet. Não adianta, ou pego lá o smartphone, alguma coisa assim, eu escuto uma prece e estou bem resolvido. Não, eu preciso ir à instituição, eu preciso interagir com outras pessoas, eu preciso conhecer a dor de outros, eu preciso contribuir de alguma forma, tomar um passe, dar um passe, enfim, fazer uma prece, ouvir com o coração, ou ser ouvido. Não, mas eu sou médico, não posso. Não, eu sou médico, mas sou humano. Portanto, tenho as minhas dificuldades existenciais e eu preciso muitas vezes recorrer a alguém que esteja mais saudável, mais ventilado mentalmente e que possa me ajudar, enfim, a me situar existencialmente, porque eu estou num momento não muito feliz. Por que não? Não adianta dar carteirada. O indivíduo chega na casa espírita, na sua igreja, naturalmente ele ali se comparece não como médico, como juiz, como professor, ele comparece como filho de Deus. É o seu título máximo. Eu aqui sou filho de Deus, nem mais nem menos. E todos nós somos, e somos todos iguais. De repente, pode estar a maior autoridade religiosa, ou melhor, civil da cidade, mas ela, entrando no templo, ela deixa o título lá fora. Ela ali dentro, ela é tão somente filho de Deus. E não existe título maior. Portanto, todos nós que chegamos a esse estágio de evolução da humanidade, em que a medicina se faz tão complexa, recorrendo a tantos aparelhos sofisticadíssimos no campo da eletrônica, permitindo diagnósticos precisos, que nós possamos manter a nossa vinculação profunda com o médico mais excelente de todos que conhecemos, que é Jesus. É o terapeuta extraordinário, na feliz expressão do Espírito Joana de Ângeles.
que precisa ser meditado, ser estudado, ser escutado. Eu preciso escutar Jesus. Por isso, eu preciso de experiências silenciosas, de recolhimento, de contrição. Isso pode se dar na minha igreja, no meu grupo espírita ou em outro ambiente. Queremos, enfim, agradecer a todos aqueles que, num gesto de elevação, vieram à casa espírita, superando preconceitos que se espalham e que revelam exatamente a dimensão doentia de algumas mentes, e que estão aqui prestigiando este evento, contribuindo com a paz que trazem e hão de levar mais paz ainda, porque toda casa aberta em nome da paz, naturalmente, ela tem esse benefício. E agradecer aos formandos pelos seus esforços, no sentido de ter feito essa opção, de serem auxiliares de Jesus e da espiritualidade superior, porque nós precisamos de mais médicos, não aquele de Dilma, outro mais médico, aquele não serve, né? Mais médicos no sentido de mais médicos antenados, mais médicos espiritualizados, como foi o Dr. Bezerra de Menezes, esse médico espírita que também foi aos cinemas e que precisa ser conhecido melhor essa biografia. Um homem que se entregou aos seus pacientes e que tomou a medicina como um sacerdócio, como os médicos homeopatas que trouxeram o espiritismo para o Brasil, Dr. Bentemir, da França, ou Benoît Mir, em francês, cuja história, o espiritismo e a medicina se confundiu lá e aqui. Então, nós precisamos daqueles médicos que tenham respeito às outras tradições, às vezes uma parteira, um pajé, as tradições africanas, que têm seus processos próprios de cura e que precisam ser melhor conhecidos e eventualmente integrados. São outros saberes. Deus não é o deusinho do meu grupo, é um Deus cósmico, é o Deus de todos, de todo o cosmo. Não pode ser um Deus localizado, um Deus geográfico, Deus de uma bandeira. E, portanto, Deus faz uso dessa grande rede das pessoas que estão imbuídas de muito boa vontade. Um médico é, por excelência, uma criatura que recebe um sofisticado processo de formação intelectual. Mas é preciso ele, por conta própria, dar-se ao direito de se humanizar cada vez mais, de se espiritualizar, de ter a percepção dilatada, porque muitas vezes os espíritos amigos resolvem ajudar o médico até por merecimento do paciente. Às vezes o médico é materialista, mas o paciente tem merecimento. O espírito, percebendo melhor o quadro, sopra o diagnóstico, e se o médico tiver uma mente mais aberta, por intuição ele capta e acerta imediatamente aquele diagnóstico. Há outras percepções que o médico precisa tê-las desenvolvidas. A sua sensibilidade não pode ser de um homem comum, como era no Egito Antigo. O médico era ao mesmo tempo um sacerdote e um filósofo. Então, na Grécia, por exemplo, nós tínhamos, quantas vezes o paciente chegava com muitas queixas e o que levava? O médico ou o terapeuta, ou em grego o iatros, daí porque a palavra iatria, pediatria, psiquiatria, tudo ligado, iatria em grego é medicina. Então o iatros, que era o médico, ele dizia assim: você vai deitar-se, vai ficar a serviço de Apolo ou de Asclépio, e esta noite eu também deitarei, você terá sonhos, eu também os terei. E no dia seguinte, o médico era capaz de diagnosticar o paciente apenas pelos sonhos. Nós não tínhamos scan, nós não tínhamos esses sofisticados aparelhos, né? Faz uma tomografia, faz isso. Não tinha essa possibilidade. As manifestações das doenças estavam muitas vezes no quadro dos sonhos, e o médico tinha a competência de interpretar sonhos com um grau de acerto muito alto. Certa vez, conta os gregos, e aqui nos encaminhamos para o encerramento, chegou uma moça com uma queixa estranha para um iatros, para um médico, para um terapone, para um cuidador, e dizia, vinha acompanhada do pai, e a moça estava muito estranha, e o pai falou por ela, disse: olha, essa moça, essa minha filha, ela cismou que dentro dela tem uma serpente, que essa serpente entrou pela boca e habita o seu gastros, que em grego quer dizer o estômago, né? Seu gastros está lá, né?
A sibila está no seu gastros, no seu estômago. E ela diz que não consegue mais dormir porque a serpente a devora de dentro para fora. A minha filha enlouqueceu, o que fazer? Eu sei que é impossível uma serpente entrar pela boca e ficar habitando o estômago. O médico experiente não sugeriu nenhum procedimento cirúrgico para tirar aquela serpente imediatamente. Disse: o senhor me faz o seguinte, amanhã torne a trazer a sua filha, hoje à noite dê leite para que ela beba, porque ela precisa alimentar a serpente, diga que o leite é para a serpente, e no dia seguinte me traga a moça e me traga algumas bacias. O rapaz, o senhor, achou estranho. Aquele médico era conhecido, era famoso na Grécia, mas um médico pedir para trazer bacias, estranhíssimo. Me traga algumas bacias, 2, não mais que 2. Mas enfim, era um médico que estava falando, a autoridade do conhecimento. Ele no outro dia trouxe a moça, ela continuava com a mesma queixa, e aí o iatrós perguntou à moça: você tomou leite? Ela disse que sim. A serpente bebeu leite por você? Todo o leite ela bebeu, e continua aqui me devorando. Eu disse: muito bem. Aí ele disse ao pai: traga minhas bacias. Mandou a moça ficar de cócoras, e colocou abaixo dela uma das bacias com água. Aí o médico disse assim para a moça: agora você vai fechar os olhos, porque eu preciso dar início a um procedimento. E evocou Apolo, o deus da medicina, Asclépios, evocou Quiron, e enfim, todo aquele quadro do Olimpo, e fez aquelas suas preces em grego, e foi sugestionando a moça, foi dizendo alguma coisa para ela. Disse: agora, a serpente que está em você, permaneça de olhos fechados, ela vai começar a se incomodar um pouco, e eu vou tentar expulsá-la, vou atraí-la para o mundo de fora. E o médico começou a dar comandos para a serpente, e a moça ouvia, e a moça estrebuchava, sentia um mal-estar, aquela coisa, aquelas contrações, e daqui a pouco todos se assustaram. Ele disse: peça para a moça abrir os olhos. Ela abriu os olhos, quando viu, tinha uma pequena serpente na bacia com água. Disse: está vendo, doutor? Eu não disse que ela estava comigo? Estava, mas não está mais, agora você está curada. A serpente se foi, vou levá-la para a mata, você nunca mais sofrerá desse mal. Veja, você está curada. Está vendo, papai? Eu não tinha razão, eu estava com ela. Veja, ela ainda está ainda um pouco com o leite que bebeu nesta noite. Aí o rapaz chama em particular o médico e diz: mas como o senhor fez isso? Como o senhor provocou essa expulsão da serpente? Não, eu não pedi para o senhor trazer as bacias. Essa moça sofria de uma dificuldade mental. Na verdade, enquanto a bacia com água estava aqui, eu trouxe uma serpente e a coloquei aqui, exatamente para que ela pudesse ter clareza de todo o processo, o mais concreto possível. Veja que agora ela está curada. Foi muito barato. Eu fui ali ao mercado, comprei uma serpente e fiz esse serviço. Então, muitas vezes o médico precisa, de algum modo, quebrar a mentalidade de censura e conhecer a extensão da dor e da dificuldade do paciente. Jesus conhecia as serpentes que trazíamos na própria alma, e em todos os instantes nos recomendou tudo que era o conveniente para todos nós. Mas é preciso, de algum modo, colaborarmos com a nossa própria cura. Queres ficar curado? Foi a questão que ele colocou àquele homem. É preciso um movimento de trazer as bacias, de colaborar, para que definitivamente a semente ou a serpente do ódio saia de cada um de nós. E, de todas as formas, fazermos como a sogra de Pedro, porque diz o Evangelho que tão logo Jesus expulsou a febre da sogra de Pedro, ela levantou-se para servir a todos. Agora que eu estou saudável, o que é que eu vou fazer da vida? Quantas pessoas voltam a enfermar, voltam a cair no mesmo buraco, desprezando o esforço de Jesus para nos restabelecer a saúde mais profunda.
Então é preciso valorizar o esforço dos médicos, o esforço do médico por excelência, que é o mestre, para sabermos administrar a nossa saúde para o crescimento não somente nosso, nesses dias de individualismo, mas para o crescimento de todos. Porque de que adianta ser bom e ser melhor se os outros não são? De que adianta ser feliz junto de pessoas que estão a chorar em lágrimas? Absolutamente nada adianta. É preciso que a felicidade seja uma experiência coletiva e que a saúde também seja uma experiência coletiva. Caminhamos para dias mais saudáveis, de maior compreensão das práticas da medicina e de dias em que os médicos se aproximarão daquela figura mais completa que é Jesus, ou da figura completa que é Jesus. Um médico mais espiritualizado, um médico mais humanizado, um médico movido pela compaixão, um médico, de algum modo, ele próprio, laboratório das suas ideias, ele próprio que se entrega às práticas espirituais. Porque não é um conhecimento intelectual vazio, é um conhecimento adquirido pela própria vivência. Ninguém se torna melhor a partir da evolução dos outros, tomando para si, por osmose, né, por transfusão. Já imaginou? Chega, Chico Xavier, passa teu sangue para cá, aqui eu pego o teu crescimento. Não é possível. A história de Chico pode até nos ajudar. A história de Madre Teresa de Calcutá pode nos ajudar. A história do pastor Martin Luther King ajuda a humanidade a se libertar. Mas são histórias deles e não podem ser transferidas in totum, completamente. E nesses momentos nós gostaríamos de, lembrando Chico Xavier, e das dificuldades que ele enfrentava, muitas vezes para receber médicos no mundo espiritual, Dias da Cruz, o próprio André Luiz, Bezerra de Menezes. Chico também tinha dificuldade até com os poetas. Era um matutinho lá de Minas Gerais, e antes de escrever o seu primeiro trabalho, o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, psicografado, alguns espíritos passaram a se aproximar de Chico e a treiná-lo para o vocabulário, entre eles o poeta paraibano Augusto dos Anjos. E Chico estava lá capinando na sua rocinha, e Augusto aparecia que ficava dizendo lá, não é força neurica somente. Imagina um matuto ouvindo neurica, aquele palavreado científico de Augusto dos Anjos. Chico não entendia, mas depois, quando ele foi psicografar o Parnaso de Além-Túmulo e outros poemas de Augusto dos Anjos, ele já tinha sua mente treinada com esse vocabulário científico. E um desses é o poema, o soneto chamado Sua Voz, que Chico psicografou, de autoria de Augusto dos Anjos. E nesse soneto, Augusto disse o seguinte, pela pena de Chico Xavier: nesta síntese orgânica da ciência, fala Jesus de toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas da existência. Sua voz é a divina concordância em Evangelho, luz, verdade e essência, nesse instante de amarga decadência da civilização de angústia e ânsia. A alma humana que dormes na albumina, desperta as claridades da doutrina deste Evangelho regenerador. Fala-te o Mestre do seu trono de astros, ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastros, e escuta a grande síntese do amor. Muito obrigado a todos, parabéns. E queremos também parabenizar a Diego Moraes, que está ausente, aqui, Gabriela, sua noiva, sua mãe, né, Eugênia. Diego, como acredito que alguns colegas, esteja já fazendo seleção para especializações específicas. A medicina não para, né? Então, muito obrigado mais uma vez. A Diego, parabéns. A vocês, parabéns. Aos familiares também, parabéns por essa conquista, por essa reencarnação bem-sucedida, e que todos estejam a serviço de Jesus nas suas práticas médicas.